Para tudo e vamos tomar um café. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estava lendo aqui e tem uma frase de Manuel Bandeira muito importante. Achei muito interessante. Muitas vezes a gente vive como se a vida deveria ter sido, mas não foi. O que isso quer dizer? Boa parte da nossa vida, muitas vezes, a gente passa esperando que as coisas tivessem acontecido, existido, os resultados tivessem vindo, mas eles não vêm. E a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando exatamente isso, ou vivendo exatamente isso, como diz Manuel Bandeira. A vida deveria ter sido, mas não foi. Quantas vezes a gente vive uma vida esperando algo que não chega? E se esse algo não chegar? E se essa coisa não acontecer? E se esse fato na verdade nem existir? E se tudo isso não passar de uma grande ilusão? Toda essa espera, toda essa expectativa, todo esse sonho? Você vai passar uma vida inteira esperando algo que nunca vai chegar. Só que para viver essa vida que você está esperando, que talvez pode ser que chegue, pode ser que não chegue, você deixa de viver uma sexta-feira como hoje, onde em São Paulo estamos com 16 graus e chuva. Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia. Muito feliz de mais um ciclo do nosso Café com Amaro findando, para que a gente inicie o nosso final de semana. Pegue seu café aí, você que vai se trocando, você que vai tomando banho, você que já está no transporte, você que está em direção ao trabalho, você que acorda por acordar. Obrigado por esses corações aí ao cantinho da tela, no cantinho da tela. Obrigado pelas setinhas que vocês vão convidando as pessoas aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém? Esse é o tema de hoje. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém? Bora lá. Bora lá. Bom dia, Melício, Mal, a Tati, a galera que já tem marcado presença aí. Tem mais gente lá pra cima, eu acho. A Erika também tá na área, não sei quem mais, acho que desceu tudo aqui. Enfim, bora lá. O pessoal vai chegando e a gente vai se organizando. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém? Escrevam aí, digitam aí pra mim, aquela caixa alta maravilhosa do meu time de staff maravilhoso. Gente, se a gente começar a parar pra pensar, hoje a gente vive uma vida onde a gente pensa mais no que é importante ou no que é irrelevante. Vamos parar pra pensar um pouco no que a gente anda gastando nossos... o mal e suas surpresas, né? Onde foi, ou de que forma que a gente anda vivendo, se a gente anda pensando mais no que é realmente importante ou no que é irrelevante? Você anda pensando em quê? Ou você anda deixando seus pensamentos serem levados pelas suas emoções? Ou você trabalha os seus pensamentos para que ele gerencie suas emoções? A forma como a gente pensa a vida, a forma como a gente pensa o mundo, né? Ela vai ditar muito dos nossos passos atuais e dos nossos próximos passos. Ontem eu estava conversando com a minha professora querida, a minha esposa, ontem dia dos professores, não sei se tem professor aqui, mas eu coloquei assim no âmbito geral ontem, parabéns a todos vocês. Se a gente parar para pensar um pouco, se a gente realmente olhar para essa geração Covid que vai nascer, que está nascendo agora em 2020, né? Que não somos nós, no sentido porque eu sei que meu público é um público, se está estudando, está na faculdade, está na pós, tá em um outro... Né? Meu público não é um público adolescente, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Essa geração Covid, elas, por exemplo, uma criança hoje de 10 anos, de 8 anos, né? A idade mais ou menos das minhas filhas,
Essa geração Covid, talvez dos seus filhos aí, também do seu filho, da sua filha, é uma geração que esse ano vai passar, ok? Então vamos lá, a pessoa está na quarta série do ensino fundamental, ela vai passar, tá? Se ela está, por exemplo, numa escola pública, possivelmente ela não aprendeu quase nada esse ano. E na escola particular aprendeu, vamos colocar, 50% do que deveria aprender. Essa criança ela vai passar, por causa do Covid, por causa do corona, essas coisas todas, não tem por que reter essa criança, até porque não tem como avaliar realmente alguma coisa. Aí já estão colocando essa criança no ano que vem como um ano duplo, onde ela vai aprender os 2 anos. Se ela naturalmente, né, o Estado ou a escola particular não consegue ensinar em um ano comum, vai aglomerar 2 anos em um para tentar repor um ano que foi perdido. Essa criança, o ano que vem, ela estava na quarta série, ela vai estar na quinta série, né? Na quinta série, ela vai ter a matéria da quarta e vai ter a matéria da quinta. Acompanha comigo, pensa no raciocínio que eu estou fazendo e a gente vai dar essa volta para chegar no tema do dia, tá? Escrevam aí para mim qual foi a última vez que você surpreendeu alguém. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém? Tema do dia. O ano que vem ela vai ter 2 anos em um. Então, um ano ela não teve nada e no outro ano ela vai ter 2 em um. Então, é do 0 para o 100 mesmo, assim, numa tacada. O ano que vem, essa criança vai ter a mesma dificuldade, porque ela não aprendeu nada. E ela vai ter um acúmulo de matéria do quarto e do quinto ano juntos. Ela vai estar, no ano 0 para o 100, ela vai estar totalmente arrebentada no final do ano que vem, porque vão tentar tuchar conteúdo para encher a cabeça dela até explodir. Ela vai ter uma série de dificuldades. Opa, essa criança é da geração Covid. Passaremos ela de novo. Ela vai para o sexto ano, os professores do sexto ano entendendo que ela no quarto ano não aprendeu nada, no quinto ano fizeram uma junção e tentaram, valeu Gi, tentaram aí organizar a bagunça que fizeram na geração Covid. O professor, valeu Me, o professor do sexto ano vai olhar e falar: peraí, essa geração é a geração de 2 anos atrás que teve o Covid. Vamos passar, vamos ter misericórdia, vamos ter dó, né? Aí vai pro sétimo ano, já de 3 anos de merda. O professor do sétimo ano vai falar: bom, a cagada tá feita, vamos ver o que dá para fazer aqui. Vai empurrando. Essa geração, aí no o ensino médio, né? Ali na coordenação pedagógica, naquele movimento todo, vai falar: opa, peraí. Essa geração que a gente está tendo agora no primeiro ano do ensino médio é a geração de 2020, que sofreu aquele abalo em 2020. Vamos ter paciência, clemência, não force tanto. A gente tá, para a gente entender os pensamentos que a gente vai tendo, como a gente vai se comportando diante deles, a gente não tá somente satisfeito em ter feito a merda em 2020, a gente vai arrastar essa merda, essa geração, por, né, enfim, 4, 5, 6, 7 anos até mais ou menos o ensino médio. Geralmente na faculdade, por ter mais uma mescla, né? Você pode ter uma pessoa que veio direto do ensino médio, com uma pessoa que está 5 anos sem estudar. A faculdade é mais mesclado. Aí é coisa, salve-se quem puder, né? Mas a gente corre o risco de, diante de um pensamento de uma ação feita em 2020, a gente ter a geração Covid que vai ser a geração dos coitados. A geração das pessoas que vão ser tratados como especiais e vão passando de ano sem a mínima responsabilidade diante daquilo, porque é uma geração que sofreu em 2020 e por isso, né? Você entende como uma ação, uma reação, né? Já vai. Escola pública, então nem se fala, né? Eu tô tentando mesclar aqui a pública com a particular, mas assim, é uma geração onde a sociedade e o sistema educacional vai olhar como coitado até o terceiro ano. Então a gente tem aí no mínimo 10 anos de merda para acontecer diante de um pensamento e de uma ação que está sendo feita em 2020. Então é importante, é interessante a gente começar a olhar toda a inversão de valores que está acontecendo para que a gente possa olhar para as nossas relações e os nossos relacionamentos. Isso tem a ver com a nossa paternidade, maternidade, com o nosso trabalho, com o empreendedorismo que está tendo, com a questão do trabalho onde você está trabalhando, onde você... Todo esse pensamento, toda a ação vai gerando muitas vezes uma avalanche de reações em cadeia que muitas vezes a gente não percebe. Tá todo mundo batendo palma para quê? Para o que foi feito com o sistema educacional,
né? E tá muito claro, né, gente? A gente anda de transporte, a gente vai. Agora aqui em São Paulo abrir o cinema, vai abrir torcida de futebol, essas questões todas, mas a criança é um grande vetor de Covid-19, né? E os pais levam ela pro shopping, levam ela agora pro cinema, levam ela pra rua, pro parque, levam pra praia, levam ela pra igreja, levam... Você entende? Como que uma ação, juntamente com uma reação, pode causar um resultado em cadeia por anos. Por anos. Eu chamo isso, e já tem gente também chamando isso, de uma extinção do ser humano, né? A gente tem matérias, a gente tem cobranças, a gente tem, né, todo um movimento que deve ser feito, também deve ser falado sobre o Pantanal, sobre animais ali queimados, sobre força-tarefa para salvar ali os animais que têm as patas queimadas, tudo, né? A gente tem muitas vezes uma comoção muito grande, né? Há 2 anos atrás, o rinoceronte branco lá, que foi extinto, né? Acabou. O último rinoceronte teve uma infecção na pata e teve que ser sacrificado por causa dos chifres do rinoceronte, que, né, ali parece que valem 100 mil reais algumas gramas, e 100 mil dólares algumas gramas do chifre, porque tem-se ideia de que ele traga ali a cura da impotência, aquelas questões todas. Então a gente faz um grande carnaval, né? A gente faz uma grande publicidade, uma grande comoção pela extinção dos animais, que é triste, sim, como foi o caso do rinoceronte branco, como é o caso do próprio Pantanal lá, pegando fogo, aí mostra aquelas questões todas, e a gente não se dá conta de uma extinção de uma geração, né? De praticamente pessoas que não vão pensar, pessoas que vão ser conduzidas pelo sistema de dó, né? Não é nem um sistema de cotas, não tem a cota do Covid, não, é um sistema de dó mesmo. Essa geração pode ser uma geração muito mais frágil do que uma geração dos anos 80, 90, que foi a primeira geração de que começou ali uma geração de pais um pouco mais a afrouxar mais, né, a condução da educação. Aí veio uma geração 2000 e essa geração agora do politicamente correto, que vai destruindo tudo, vai passando ali uma retroescavadeira diante de tudo aquilo para tentar manter todo mundo no mesmo patamar, né? Quando você pega um terreno desnivelado, você passa ali um trator, uma retroescavadeira, escavadora, para tentar nivelar aquilo, para tentar fazer com que tudo fique, né? Para tentar fazer com que tudo fique no mesmo nível, o nível da bosta, o nível da merda. E aí você tem o ser humano, a gente, e essa é a questão de olhar simplesmente para a matéria, né? A gente olhando para a matéria, a gente vê assim, poxa, o rinoceronte branco acabou, não existe mais. Acabou. Não existe mais. Só se a ciência conseguir produzir algo parecido. O ser humano tem 7 bilhões, que se foda todo mundo. Não é, o ser humano não é uma extinção física. A não ser que venha aqui um meteoro, enfim, exploda tudo isso daqui, ou uma grande doença sem cura que mate todo mundo. Não é uma extinção física do humano. Não é uma morte psicológica, não é. Não é uma questão só mental. Não é uma questão, agora todo mundo vai ser burro por causa do Covid. Não, não é. O ser humano ele vai conseguir andando, ele consegue, nem que seja um zumbi, ele continua se arrastando, né? Ele continua ali, né? Sendo levado. Não é essa a questão, não é essa, né? E não é esse a discussão que a gente está tendo aqui no nosso programa hoje. Não é. O que acontece quando você faz um movimento desse para com o humano? O que você faz, o que a gente faz quando faz esse tipo de movimento, né, com o ser humano, é uma morte biográfica. É uma morte biográfica. Então, quando você pega uma geração e você arrasta ela, como vai acontecer com essa geração, essas crianças do Covid, que são os meus e os seus filhos, é você fazer, você pega, sabe quando você pisa na merda e você arrasta, você sai pisando? É uma morte biográfica, você mata a biografia porque você vai tratar uma geração inteira pela dó. Quando você está num relacionamento e você não sai por dó, ou você não termina por dó, ou você cuida das pessoas por dó, é como se você pisasse na merda e não satisfeito você arrastasse essa bosta pelo resto da vida.
o ser humano ele tem a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Já cansamos de falar sobre isso aqui. Você precisa olhar para isso para não ser conduzida e conduzida por isso. Veja bem, né? Já falei com vocês aqui sobre uma fala do Lula há 10 anos atrás, não sei, onde disse assim: no meu governo toda a população vai ter café da manhã, almoço e janta. Eu quero isso. No meu governo vai ter isso. Quem disse que a gente quer café da manhã, almoço e janta? E se eu quiser só almoço? E se eu quiser 2 cafés e 2 refeições? Então, a gente está numa situação, né, onde o governo, né, a governança, eles ditam as regras e a gente precisa obedecer. Então não há mais surpresa. O que há é uma ordem. É por isso que surge violência nos relacionamentos, porque não tem por que eu surpreender o outro, não tem por que eu ser surpreendido pelo outro. O que existe é uma ordem. Eu falo, meu marido não obedece. Eu já falei, por isso que eu bato nela. É esse movimento que acontece hoje nos casais, é ou não é? É esse movimento que a gente vê na mídia, quando a gente vê a violência crescendo, né, as coisas acontecendo. Por quê? O que existe não é mais o movimento de surpreender o outro. O que existe é uma ordem. Você assiste programas na TV que falam, ó, você precisa comer de 3 em 3 horas. Tentam trazer uma explicação científica que não existe, porque agora a próxima explicação vai ser de 2 em 2 horas. É claro, se você tem uma indústria forte que patrocina aquele programa, que tem que forçar a gente a acabar com as prateleiras do mercado, 3 em 3 horas já não dará mais conta. Precisa fazer com que o ser humano coma de 2 em 2 horas. E aí a gente tem o quê? Na própria periferia hoje, eu converso com pessoas que trabalham em UBS, essas questões. O problema da periferia hoje, né, é o quê? É obesidade, não é fome. As pessoas têm um grupo de pessoas ainda que passam fome, mas o grande problema hoje da humanidade é a obesidade, não é fome. E o próximo passo é que comecem a falar que o ser humano não pode ficar mais do que 2 horas sem comer. Hoje já falam em 3 horas. Quando foi na história da humanidade que a gente precisou comer de 3 em 3 horas? Quando? Qual período histórico que a gente pôde comer, que a gente precisou comer de 3 em 3 horas? Nunca. Nunca. Então, assim, é um movimento, né, de que a gente precisa sempre estar recebendo ordens. Ordens e mais ordens e mais ordens. Se um presidente como Bolsonaro pudesse, ele daria R$ 600 durante 3 anos. Porque quem dá mais, manda mais. Claro, tem um movimento onde você dá o dinheiro e você começa a ficar mais popular. É natural, é normal. Por isso que espera-se que ele tenha feito isso devido à pandemia. Não estique isso. E aí você começa a selecionar cada vez menos. As pessoas mais miseráveis vão recebendo cada vez. Porque precisa se voltar, precisa se abrir as portas. Precisa deixar o povo se surpreender e surpreender de novo diante da vida e parar de dar os R$ 600 e ordenar que fique em casa. Que o fique em casa já não é a parte dele. É a parte dos governadores. Mas você dá um dinheiro e manda, fique em casa. Quando você está diante de uma pessoa, um transexual, ele precisa dizer a forma com que quer ser chamado ou chamada. Tami Gretchen agora, né, quer ser chamado Otami. Ele precisa ditar as regras como pessoa indivíduo natural, uma pessoa como a Otami, ir nas redes sociais e falar assim: não quero mais ser chamado de Atami, quero ser Otami. O que não pode é o Estado começar a pensar de que, peraí, vamos colocar um novo dialeto aqui, agora é amigue, né? Companheire, seja. É o Estado começar a ditar que vamos ter que chamar assim. Você perde um fator fundamental dos relacionamentos, que é a surpresa. Ela era mulher, pagou o seu tratamento, do seu bolso, quis virar homem e hoje se comporta e acha que é homem. Ponto final. É um indivíduo, é um cidadão, paga seus impostos, não enche o saco de ninguém. Olha só, você quer falar comigo? Me chame de Otami. Acabou. Você começa a entender a estrutura de você surpreender e ser surpreendido quando você começa o quê? Você começa a entender, você começa a entrar numa dimensão
horizontal da vida. O que é a dimensão horizontal da vida? É a água. Quando a gente olha para o mar, ele é horizontal, não é? Pega uma garrafa d'água, você deixa ela assim, você deixa ela assim, você já percebeu que a água fica sempre na horizontal? É a dimensão, né, que a filosofia antiga chama de matéria. A matéria na filosofia antiga ela é chamada, ela é representada pela água, na sua horizontalidade. Só que a vida não é só matéria, não é só leis, não é só regras, não é só ordem. A vida também ela é feita de surpresas. Olha que importante isso, que fundamental isso. O que é representado pela surpresa na filosofia antiga? O fogo. Já pegou o fogo, pega uma vela ou uma tocha. Por mais que você mexa isso para qualquer lado, o fogo sempre vai estar para cima. Então você tem a dimensão horizontal, água, e você tem a dimensão vertical, que é a grande cruz da vida, que o próprio cristianismo vem trazer como uma cruz redentora, onde a vida não tem mais fim. Através da cruz vai existir a ressurreição. Mas a filosofia antiga traz como uma cruz da vida, um crucifixo da vida, onde você tem a dimensão da matéria e a dimensão do espírito. Quando você entende isso, você entende que tem um ordenamento. Quando você fala de matéria, você tem um ordenamento. Você tem aí um passado, um presente, um futuro. Você tem uma cronologia. Você tem um movimento de estação. Eu não vou entrar, Mal, nos 4 elementos, né? E aí você tem a simbólica do ar e a própria simbólica da terra, tá? Aí seria mais os elementos minerais da estrutura da pessoa. Mas eu estou dizendo a simbólica da própria vida como matéria e espírito, né? Então você quebra essa dimensão simplesmente horizontal e você traz a dimensão simplesmente horizontal e vertical, onde matéria e espírito têm o mesmo significado. E aí, quando você entende que a sua vida não é só água, não é só uma dimensão horizontal, onde você não nasceu para morrer e existe um arco de tensão que eu falei ontem que você pode ser, você começa. O fogo é o quê? Quando começa o fogo na sociedade, na própria humanidade, a própria humanidade ela se transforma. Existiu fogo, o que acontece? A humanidade começa a se surpreender. E aí vem a pergunta do tema de hoje. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém? Qual foi a última vez que alguém te surpreendeu? Qual foi a última vez que você foi fogo, que você aqueceu? Não ficou só na água, onde, né, a sociedade, o sistema, o governo, as pessoas, todo mundo, por mais que você vire, você é uma matéria, você tem uma ordem, um ordenamento. Acordar, comer, cagar, trabalhar e dormir. É o ordenamento, é a água, faz parte, matéria, corpo. E aí você se surpreende. Fogo, queimou. Por isso que a paixão é fogo. Por isso que o amor, né, é fogo que arde, que queima e não se vê. O fogo ele tem essa questão de surpresa, de se surpreender. É por isso que quando você tem uma experiência do alto de um penhasco, né? E você fica ali fazendo uma simples meditação, é como se seu coração queimasse, né? Como você olha assim de baixo, é uma experiência diante da morte mesmo. Se eu cair, eu morro. É uma coisa onde você sai da matéria e você entra em contato com o quê? Com a sua história, com a narrativa da sua vida. Quando você tem um contato com a morte, é como se você se surpreendesse diante da vida. Você sai de um ordenamento físico. O que é a morte? É perder o físico. E para quem tem um aspecto religioso, vai trabalhar algo fora da matéria, fora do físico, na própria espiritualidade. É algo que vai precisar queimar, é algo que vai precisar experimentar. Por isso que tanto a vida 2 quanto a vida religiosa precisa queimar. Se não queimar, não funciona. Agora veja bem, a matéria ela acontece por si. A rocha ela precisa ser rocha, é matéria. O corpo precisa ser corpo, é matéria. Agora, a vida 2, a vida espiritual, a vida religiosa, o namoro, o casamento, o próprio ato sexual, precisa ser fogo, precisa queimar, precisa ter experiência. Para isso, precisa ser alimentado. O fogo ele precisa de alimento, muito diferente da matéria. O oceano ele existe por existir, o fogo não. O fogo ele precisa de combustível, ele precisa queimar.
É por isso que um relacionamento precisa ter experiências. Por isso que a vida espiritual, a vida religiosa precisa de experiência. E aí você faz o grande equilíbrio entre a sua dimensão horizontal da vida e a sua dimensão vertical da vida. Que rolê a gente deu para que você possa responder a pergunta: qual foi a última vez que você surpreendeu alguém? Qual foi a última vez que você queimou alguém? E qual foi a última vez que você foi queimado por alguém? A gente fez isso para que você trabalhe nesse fim de semana as suas experiências, seu fogo, a sua dimensão vertical, e aí você possa organizar melhor essa cruz filosófica que a gente está trabalhando hoje. Gente, sextou, tá? Que programa hoje, hein? Vale a pena compartilhar esse programa hoje, vale a pena printar. Printa aí essa tela, coloca nos seus stories, coloca um foguinho do lado, né? Coloca um foguinho da minha cara aí, para que vocês possam me ajudar a divulgar esse programa. Gente, tá interessante esse programa, o conteúdo tá legal, tá bacana. Pô, tanta gente, tantas pessoas que nesse horário estão se arrumando, estão no transporte. Você conhece no mínimo 10 pessoas. Vamos espalhar essa boa semente. Eu me comprometo a trazer o melhor conteúdo que eu posso aqui. Eu sei que tem dezenas de pessoas, né? O programa geralmente tem alcançado aí 200, 250 visualizações por dia, né? De pessoas que assistem aí durante o dia. E eu preciso contar com a divulgação de você para que a gente possa levar isso aí mais para frente. Eu me comprometo a trazer o melhor conteúdo e acordar cedo com vocês para tomar um café com vocês. E eu peço a vocês que se comprometam na divulgação desse programa, que vocês possam levar isso cada vez mais adiante. Tá bom? Meu povo, minha polva, segunda-feira tem muito mais. Eu estou com o grupo das mulheres lá. Por favor, mulheres, estaremos lá dia 26, a gente vai começar uma jornada juntos, hein? Você tá fora, Mal, mas as mulheres estarão comigo aí. A gente vai estar junto num treinamento individual a partir do dia 26. Um forte abraço, ótimo final de semana. A gente se vê nos stories. Beijo, gente. Fiquem com Deus.